Leonardo Jardim, muito perto de virar técnico do Cruzeiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e fala também dos avanços do Flamengo por Jorginho. Formação importante no Palmeiras. Rony tem tudo acertado com o Al Rayyan, mas o tempo pode ser um empecilho. Falou também sobre Jan Francisco, que salvou a pele do São Paulo agora no time principal. Corinthians com várias explicações e novidades divulgadas pelo presidente. Trago também as últimas de Atlético Mineiro, Vasco da Gama, mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo, não sem antes dividir uma dica legal com vocês. Antes de começar o vídeo, quero falar sobre um novo parceiro do canal do Nicola, a Insider. Mas Nicola, do que se trata? Se você ainda não conhece essa marca incrível de roupas, vou começar mostrando essa camiseta que eu estou vestindo e é uma peça Insider. E ela não é nada básica. Sabe por quê? Porque ela é uma peça super tecnológica e confortável. Não amassa, não desbota e é anti-odor. Resumindo, as peças Insider são as roupas mais inteligentes do mercado. Sabe aquela sensação de bem-estar quando você coloca uma roupa? É mais ou menos isso do que eu estou falando. E claro, você pode adquirir essas e outras peças acessando o site. Dá uma olhada comigo. Estou mostrando as várias opções. A Insider tem camisetas de manga longa, manga curta, meias, cuecas, roupa de ginástica e não é só masculina não, tem peças femininas também. Olha que bacana! Queria sugerir também alguns kits práticos e inteligentes para te ajudar na hora da compra. E o melhor, para você que está assistindo ao meu canal, é só usar o cupom Canal do Nicola, que já garante um super desconto de 12% em compras feitas agora no mês de janeiro. Quando você entrar no site diretamente pelo meu link, que está na descrição desse vídeo, o cupom já vai estar lá no carrinho. Então, não perca tempo e aproveite agora mesmo, ainda em janeiro, para dar aquela mudada no seu visual e fazer a escolha inteligente. Vem com a gente para Insider. Agora sim, bora começar com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Sérgio Ramos, zagueiro espanhol desempregado desde a metade do ano passado. A imprensa argentina tem cravado que é enorme a chance dele virar reforço do Monterrey do México. Sérgio Ramos, que também já foi especulado em clubes brasileiros. Bora contar que Jorge Sampaoli não é mais técnico do Rennes da França. Ele foi demitido depois de apenas 10 partidas com 3 vitórias e 7 derrotas. A sequência de 5 derrotas seguidas foi determinante para sua dispensa. Já o Internacional acertou a compra de Ramon, lateral esquerdo do Olympiacos, que havia disputado o último campeonato brasileiro pelo Cuiabá. Enquanto isso, o Atlético Paranaense emprestou Lucas Diório, centroavante, para o Universidade de Chile, atleta que não fazia parte dos planos do Furacão. Para completar, eu quero contar que o América Mineiro tem negociações com o Al Saad do Catar por Renato Marques. O atacante de 21 anos de idade é pretendido por empréstimo até a metade da temporada com opção de compra. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que dentro de campo vai muito bem, obrigado. Vitória mesmo com o time misto por 1-0 contra o Maricá, vice-liderança do Campeonato Carioca com a mesma pontuação do Volta Redonda. O Vasco e o Volta têm 12 pontos, a diferença se dá pelo fato de o Volta Redonda ter 4 vitórias e o Vasco 3 vitórias, isso porque o Vasco ainda não perdeu, são 3 vitórias e 3 empates. Mas quero falar sobre Brian Rodrigues. O Vasco fez uma terceira e última proposta considerada muito boa, com cifras acima dos 6 milhões de dólares, e essa é a definitiva. Ou a América diz sim, ou o negócio caiu. E a resposta precisa ser dada até essa sexta-feira. O Vasco não vai mais aumentar essa proposta por entender que o América tem em mãos uma cifra até superior àquela de que Brian Rodrigues vale. Importante contar que o atacante uruguaio, que atua como ponta, quer jogar no Vasco e já disse sim ao Pedrinho. Entre Vasco e Brian Rodrigues está tudo acertado, resta um acordo entre os clubes. O América não tem no Brian Rodrigues um titular absoluto, mas já contei para vocês que o André Jardine, o técnico brasileiro do América, só aceita perder o Brian se tiver um reforço para substituí-lo. Ele é uma espécie de 12º jogador, atleta super útil dentro do elenco do atual tricampeão mexicano. Só para arrematar, vale a lembrança de que o Vasco pretende contratar pelo menos 2 pontas ainda nessa janela de transferências e o Brian Rodrigues, desde o princípio, sempre foi tratado como prioridade número 1.
Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro, que vive a pior sequência de vitórias deste século. Só uma vitória nos últimos 19 jogos. Nessa conta já estou incluindo empate 1-1 com o América na noite dessa quarta-feira. Com detalhe, o Atlético perdia até o finalzinho quando o Bernard desencantou e conseguiu o gol de empate. 19 partidas com uma vitória. Confronto contra o Atlético Paranaense, que salvou o Galo do rebaixamento na temporada passada. Existiram ainda outros 10 empates e 8 derrotas. Foi por conta também dessa sequência muito ruim de derrotas no fim da temporada passada que o Galo chegou a correr risco de rebaixamento. Em 2025 são 6 jogos, estou incluindo também os 2 amistosos, e 6 empates. E o que mais chama a atenção, nesses 6 empates, só 2 gols marcados. O time principal atuou em 3 partidas, não venceu e só marcou gol uma única vez nesse duelo contra o América. Nos outros 2 jogos com o time principal, empates em 0-0 contra o Cruzeiro e contra o Orlando City lá na pré-temporada nos Estados Unidos. E é exatamente pela incapacidade ofensiva e pela falta de vitórias que o Atlético corre o risco de não se classificar para a próxima fase do Campeonato Mineiro. Nesse momento o time é o lanterna do seu grupo e vai precisar emplacar uma sequência importante de triunfos para não passar vexame e cair logo no primeiro mata-mata. O que você pensa a respeito do atual momento do Atlético? Acha que precisa de mais reforços? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Hora de falar sobre Jorginho, mais próximo do Flamengo. A negociação havia dado uma esfriada na semana passada, mas nessa quarta-feira, José Botto, diretor executivo de futebol do Flamengo, se reuniu com representantes do atleta no Rio de Janeiro, informação divulgada pelo Vene Casagrande. E essa reunião deixou as duas partes otimistas em relação à possibilidade de um acordo ainda nessa janela de transferências. O Jorginho, desde que passou a ser especulado em clubes brasileiros, recebeu a proposta do Arsenal para a extensão do contrato por mais um ano. O vínculo dele se encerra em junho de 2025, ele poderia ficar até junho de 2026. Mas os representantes do Jorginho disseram ao José Botto que a ideia de jogar no Flamengo e participar do Super Mundial de Clubes a partir da metade do ano agrada bastante. O que falta é acertar o salário do atleta, que ganha na Inglaterra 3 milhões e 200 mil reais por mês. Também a necessidade do aval do Arsenal, que nesse primeiro momento não parece muito disposto a liberá-lo sem compensação financeira. Qualquer novo movimento sobre o rubro-negro e eu conto para vocês. Combinado? Hora de falar sobre Ryan Francisco, a maior joia da base do São Paulo, salvou o time pela primeira vez no profissional. O tricolor perdia para a Portuguesa por 1-0 na noite dessa quarta, no Pacaembu, jogo em que eu estava. O Renan Peixoto se aproveitou de uma falha do sistema defensivo do São Paulo e abriu o placar. Pouco tempo depois, o André Silva de pênalti fez 1-1. O jogo caminhava para esse empate até que, nos acréscimos do segundo tempo, o Ryan Francisco apareceu para finalizar de maneira bonita e garantir os 3 pontos. Só para lembrar, a terceira vitória seguida do São Paulo, primeiro gol do Ryan Francisco na equipe profissional, 11º gol dele em 2025, em apenas 10 partidas, média superior a 1 gol por jogo. Se a gente computar os jogos oficiais dessa promessa da base do São Paulo, incluindo categorias de base, ele tem média de quase 1 gol por jogo, com detalhe, estamos falando de praticamente 100 partidas disputadas. Muito talento, jogador observado por clubes do exterior. O Ajax e o Porto são os 2 principais interessados nesse momento. A boa notícia é de que o São Paulo já renovou o contrato do Ryan Francisco. A multa é de 60 milhões de euros e o tricolor tem 80% dos direitos econômicos. Uma última curiosidade: o Ryan Francisco era da base do Palmeiras, chegou a atuar por 3 anos lá, era ponta e acabou dispensado. Reestruturou a sua carreira no SCA Brasil até ser contratado pelo São Paulo. Hora de falar sobre o Corinthians, que voltou a vencer, triunfo por 1-0 contra a Ponte Preta em Campinas, gramado péssimo por conta das chuvas, mas o resultado positivo serve para pagar a derrota para o São Paulo no final de semana no Clássico. Quero falar sobre uma entrevista importante que o presidente Augusto Melo concedeu ao site Meu Timão, e ele trata sobre diversos assuntos, a começar pela venda do Denner. Já havia contado para vocês que a operação foi fechada em 8 milhões de euros fixos, com 4 milhões de euros em bônus. O presidente contou que a cada partida do Denner no time principal do Chelsea, o Corinthians embolsa 100 mil euros até que se chegue a esse valor de 4 milhões de euros.
O presidente foi perguntado sobre o atraso nas obras do CT, uma das promessas de campanha. Ele disse, abre aspas, por conta de pessoas que se dizem corintianas, mas só querem atrapalhar, esse foi o motivo dos atrasos. Disseram que iriam denunciar as obras assim que iniciássemos a construção. Agora todas as documentações estão certas e nas próximas semanas devemos começar as obras. Vou terminar meu mandato com esse hotel do CT pronto. Vale a lembrança de que o presidente disse que assim que assumisse já iniciaria as obras, algo que não aconteceu. O Augusto Melo também foi perguntado sobre o aumento da arena. Ele disse, abre aspas, já conseguimos 1.200 lugares de aumento. Hoje estamos com mais de 49 mil lugares. Precisaríamos de uma nova documentação para a retirada das cadeiras do setor sul e já demos entrada com a solicitação dos bombeiros. Isso vai gerar mais 2.000 lugares. O presidente ainda pediu paciência ao torcedor em relação ao fiel torcedor. Disse que tem 6 ou 7 empresas conversando para melhorar os contratos do FT. Sobre parcelas do estádio, garantiu que está tudo absolutamente em dia. Respondeu também sobre Fagner de graça no Cruzeiro. O Fagner queria sair e entendemos que a liberação dele e do Pedro Henrique abriria espaço de mais de R$1 milhão por mês na folha. Normalmente sou contra esse tipo de negócio, mas eu não tinha muito o que fazer. Outra quebra de promessa, enquanto candidato ele havia garantido que nunca emprestaria jogador de graça, muito menos que pagaria salário desse atleta. Vocês sabem que o Fagner tem mais da metade dos seus vencimentos pagos pelo Corinthians mesmo enquanto emprestado ao Cruzeiro. Para completar, o Augusto Melo ainda foi perguntado sobre Pogba, abre aspas para ele, não tem nada, o Corinthians não tem condição de trazer um atleta desse nível nesse momento. Eu nem cheguei a conversar com ele sobre valores, fecha aspas, informação que eu tenho é diferente. Houve um debate sobre valores, o Corinthians fez uma proposta que não foi aprovada pelo meio-campista francês. A saideira, o Augusto ainda foi questionado sobre Memphis Depay vestir a camisa 10. Abre aspas, a cláusula existe, mas eles estão conversando e se resolvendo sobre isso lá, fecha aspas. Só para lembrar que o contrato do Memphis Depay com o Corinthians previa que a partir desse ano ele passaria a usar a camisa 10, que pertence a Rodrigo Garro, logo o Garro que jogou muita bola na temporada passada e que passou por momentos de enorme dificuldade nesse ano. Ele se envolveu num acidente trágico com morte de um motociclista lá na Argentina. Tudo isso está sendo debatido internamente. Hora de falar sobre Rony para contar para vocês sobre a venda do atleta para o Al Rayyan do Catar. Importante contar que nessa quarta-feira, Palmeiras e Al Rayyan se acertaram. Operação de 6 milhões de dólares ou 35 milhões de reais. O Palmeiras ainda tentava convencer o Rony e o Atlético Paranaense, que são donos de 50%, a cederem um percentual para o Verdão, para que o Palmeiras tenha mais do que apenas 3 milhões de dólares, ou mais ou menos 18 milhões de reais. Bastante pouco dinheiro para um atleta de 29 anos de idade que desde 2020 com a camisa alviverde soma mais de 100 participações em gol, estou incluindo gols e assistências. O negócio está praticamente sacramentado, mas há uma pequena preocupação e ela tem a ver com o período de inscrições no futebol do Catar. Essa inscrição se encerra nessa sexta-feira e o Al Rayyan, o time do Arthur Jorge, quer que o Rony passe por exames médicos antes da assinatura do contrato. O próximo voo saindo do Brasil rumo ao Catar está marcado para as 4 da tarde. São 24 horas até chegar lá, ou seja, ele só chegaria às 4 da tarde da sexta-feira com pouquíssimo tempo para cumprir todas as obrigações legais de realização de exames médicos e assinatura do contrato. Essa é a grande preocupação no momento. Todo mundo, entre Palmeiras, Al Rayyan e staff do Rony, trabalhando para que a negociação aconteça o mais rápido possível. Só para completar, Rony, se confirmada a negociação, vai ter direito a um salário superior a R$1,5 milhão por mês que ele pedia do Fluminense, do Santos, do Atlético Mineiro, do Vasco e outros clubes que o procuraram. Por falar em dinheiro, dá para contar que se o Rony de fato for para o Catar, o Palmeiras perderá dinheiro. Isso porque os 6 milhões de dólares acertados com o Al Rayyan são menos do que os 8 milhões de dólares oferecidos pelo Fluminense na semana passada. O Flu e o Palmeiras haviam se acertado. O Rony foi quem não gostou da oferta salarial do tricolor das Laranjeiras. Bora fechar o vídeo para falar sobre Cruzeiro e Leonardo Jardim. Só uma enorme reviravolta impedirá o técnico português de 50 anos de idade de assumir a Raposa. Já está tudo certo entre as partes. Cruzeiro, Leonardo Jardim e El Ain, time com quem Leonardo Jardim tem contrato até o Super Mundial de Clubes na metade do ano. O
time dos Emirados está bastante incomodado com a falta de resultados do Leonardo Jardim. Nos últimos 6 jogos, só uma vitória e 2 eliminações em Copa. O que está acertado entre as partes é que o Leonardo Jardim faz mais 2 jogos, um nessa quinta-feira, outro na segunda-feira pela Champions Asiática e está liberado para viajar para o Brasil para assinar com a Raposa. Lá nos Emirados ele tem direito a um salário de 2,5 milhões de euros por 8 meses. Ele havia assumido no lugar do Hernan Crespo. Se a gente incluir, se a gente trouxer para a nossa moeda e dividir por 8, dá para dizer que ele e seu staff ganham 1.900.000 reais por mês, livres de impostos. O Cruzeiro vai pagar um pouco menos para o treinador português, que já era pretendido por vários clubes brasileiros. Só para completar, conversei com o dirigente do Cruzeiro antes de gravar esse vídeo, ele preferiu não confirmar nem desmentir o acordo. Informação que eu tenho é de que está tudo sacramentado entre os clubes, entre o treinador, resta apenas que ele faça esses 2 jogos para se mudar para o Brasil. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se encontra mais tarde. Tchau!